concurso da Receita Federal, você tem que fazer Mínimo um por mínimo em matéria. todas as matérias. Sim. E o mínimo por prova, Por bloco, né? Por bloco de prova. E já era a segunda ou terceira vez que eu estava batendo por uma questão, né, no concurso da Receita, né? Ah, então desses anos de 2006 para lá, você já tinha Eu já tinha feito reprovado algumas vezes. Na realidade, o que aconteceu? Em 2005 eu fiz o concurso, eu estudava 12 horas por dia. Então era relação assim todos os dias e não tinha feriado, não tinha domingo. E me sentia super confortável, porque eu tinha muito desejo, determinação de passar mesmo. Só que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque quando chega na época de prova, você está tão estafado que você não consegue fazer uma boa prova. E foi isso que aconteceu comigo em 2005, né? Então, eu tive que lidar com essa frustração de ter estudado pra caramba e não ter me saído na prova em 2005. Saído bem, né? Você não passou na primeira. Você fez as duas. Eu fiz em 2005. Em dezembro de 2005 saiu de auditor. Em fevereiro de 2006 saiu de técnico da Receita Federal. Tá. Ele aproveitou a bagagem. Você não passou no Aí eu não passei de auditor em dezembro de 2005. E você já tinha passado no da Caixa. E já tinha passado no da Caixa. E quando foi em fevereiro de 2006, eu aproveitei o conhecimento que eu tinha o edital é menor, né? É a mesma base menor. Praticamente são as mesmas matérias, quantidade menor de matéria. E fiz a prova bem mais tranquilo, com menos cobrança. E aí foi onde que deu certo, né? Então, acho que... Mas depois disso você fez mais alguma prova? Eu fiz em 2009, fiquei por duas questões. Teve né? 2012 teve também. E depois né? fiz 2012, fiquei por uma questão. Caramba. E aí em 2014 estava ficando por uma questão novamente. Mas né? essa uma questão é uma questão dessa exigência lá. De exigência por matéria. De que matéria que era? Você lembra? Estatística. De 2012 eu lembro que acho que foi legislação tributária. Nossa. 2014 foi raciocínio lógico. Raciocínio lógico, estatística. E 2009 eu não lembro. Era porque foram, acho que duas matérias que faltavam 2 pontos para E aí você fez 2009, não passou. Fez 2012, não passou. Não passei. E 2014. Aí eu voltei em 2014. Aí em 2014 você estava ficando por um ponto de novo. Aí em 2014 eu estava ficando por um ponto de raciocínio lógico, né? E aí quando saiu lá o primeiro gabarito, aí eu vi que eu estava dependendo de um ponto de raciocínio lógico. Eu tinha fechado todas as matérias, todos os blocos, estava com uma pontuação geral bastante alta, bastante, né, no ranking, assim, estava bem legal. Mas estava faltando uma questão de raciocínio lógico. Teve algumas matérias de raciocínio lógico que eu tive que fazer escolha, porque não dava tempo de estudar todos os tópicos de raciocínio lógico, né? Então eu abri mão de algumas matérias e eu lembro que caiu exatamente as matérias. Uma boa parte das questões foram em relação às matérias que eu não tinha estudado. Tem um meme disso, já viu? Que é um careca, assim, eu acho. Aí fala, o que você estudou e o que caiu na prova. Cara, quando saiu esse resultado, esse primeiro gabarito, eu chorei acho que uns 3 dias. Porque eu falei, não é possível que eu não vou conseguir passar nesse concurso, Nossa. né? Ninguém poderia, eu já trabalhava na Receita, né? As pessoas vinham conversar comigo e eu começava a chorar, né? Porque a frustração era grande, né? Assim, e eu sentia, assim, que eu merecia passar. Assim como eu sei que muita gente, quando dedica, cara, merece passar, né? E eu sabia o tanto que eu tinha ralado, né? Eu acordava 5 horas da manhã, deitava meia-noite, né? Então eu estudava antes do trabalho, após o trabalho, na hora do almoço. Eu às vezes almoçava em 10, 15 minutos correndo no restaurante próximo de onde eu trabalhava, exatamente para poder dar tempo de eu estudar. Então, assim, eu sabia que eu tinha feito a minha parte, né? Então, quando eu vi esse resultado, que faltava uma questão, eu fiquei bem chocado, assim, bem frustrado. Né? As pessoas ao meu redor ficou bem preocupadas até comigo, assim, né? Porque vi que eu estava bastante frustrado com relação a isso, né? Ainda mais quando você faz uma nota, no geral, assim, muito boa, muito alta. Você sabe que passaria. Se não fosse aquela questão, né? Aí o que eu tive que fazer? Na época eu procurei vários professores da área de exata. Me dá um recurso. Pra gente tentar entrar com recurso, né? Entramos com todos os recursos possíveis. E eu sei que anularam 2 questões. Né? Amém, Jesus. 2 questões. E uma você tinha. Uma questão eu tinha errado e outra eu tinha acertado, né? Então, assim, eu só ganhei exatamente o ponto que eu precisava. Só aquele. Aí eu já fui lá pra cima da lista, né? E aí consegui entrar. E teve matéria que eu gabaritei, fiz 100% e tal. Então, assim, eu fui super bem, né? Mas o grande problema do concurso da Receita, né? A grande dificuldade que a gente pode
mencionar assim, é exatamente essa questão do limite que você tem que fazer por matéria, por bloco de prova, sem contar que você envolve várias matérias diferentes. Você não tem só matérias da área do direito, não é de língua só. Você tem língua portuguesa e uma língua estrangeira. Você tem áreas de exata, raciocínio lógico, matemática, estatística. Você tem a área de humanas, né, contabilidade, administração, área do direito tributário, administrativo, constitucional, aduaneiro, legislação, na época civil, penal. Então, são várias matérias, né? Então, você tem que lidar com um conhecimento de várias matérias, de vários... Para quem muitas vezes não tem a formação, né? Exatamente. Definitivamente, todo mundo que está lá não tem formação de todas essas áreas. Ou dificilmente tem, né? Não vou generalizar, mas vamos supor, o cara que é formado em direito, beleza, a parte de direito ok, mas ele vai enfrentar estatística, raciocínio lógico, a parte de contabilidade, que para eles é bem sofrido. Então, cada um vai pegar alguma matéria que não é necessariamente a matéria que você tem afinidade, né? E aí você vai ter que ralar nela também. Essa é uma grande dificuldade. Por isso até que também foi uma das coisas que me incentivou a continuar estudando para a Receita Federal. Quando já tinha passado um outro cargo, né, da Receita, que foi o de técnico. De técnico, né? Depois virou analista. E exatamente para aproveitar o conhecimento e formando essa bagagem, né? E ter essa bagagem pronta, preparada a cada momento que tivesse um novo concurso. O mais próximo possível para conseguir passar, né? E é interessante. Se você não tivesse passado em 2014, já parou para pensar sobre isso? Eu já tinha... Você ficou 3 dias ali na... Eu lembro que nesse período que ainda não tinha certeza se eu ia conseguir ou não ser aprovado, eu já tinha falado para hoje minha esposa, né? Falou, olha, nós vamos casar, mas só quero te dizer que eu vou continuar estudando. Eu não vou desistir. Entendeu? Então isso era uma coisa assim, ó, eu posso estar com 60 anos, mas eu vou até o fim. E eu tenho certeza que eu vou passar. Cara, é questão de tempo, né? Então, assim, foi uma questão de convicção mesmo. Eu tinha, assim, era como se fosse a única coisa na minha vida que eu precisaria conquistar, né? Assim, então, era um objetivo mesmo, bem traçado. Então, isso aqui já é um negócio muito massa. Eu falo isso muito com os alunos, eu converso muito em mentoria. É essa noção de que realmente não tem plano B. Não tem plano B. Você fez até onde deu, e aí parece que você se esgotou, mas você ia dormir um dia lá, passou 3 dias chorando. Mas porque não tivesse anulado. Você, no 4º dia você ia falar, mas vamos lá, né? O próximo tá vindo. Depois aí. de 30 dias eu já estava bem. Já estava me pensando como me organizar. Né? Porque demorou a sair essa demorou, anulação. Porque... Não lembro direito, mas eu acredito que demorou em torno de uns 30 dias para sair. Então você já tinha consolidado, que provavelmente pode não ser, mas a chance é pequena. Tinha uma pequena esperança, mas embora... eu lembro que alguns colegas me encontravam lá nos corredores da repartição, né? E falavam, Alex, você fez uma nota, cara, excelente, né? Eu lembro que no ranking eu estava tipo em 70, nível Brasil e tal. Então foi uma nota muito alta, muito boa, né? Então, você terminou em qual classificação, você lembra? 134. Eram umas 700 Era vagas? 260. Nossa, foi bem pouco isso aí. Depois eles chamaram os excedentes, que eu acho que foi mais uns... Não me recordo agora, mais uns 200 e pouco. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.